Olá, boa tarde a todos. Conforme a gente tinha combinado, estamos iniciando a nossa live sobre os livros fundamentais sobre a Segunda Guerra Mundial. Na última sexta-feira, nós abordamos livros por categorias e mostramos vários. Tivemos uma visão panorâmica dessa literatura a respeito da Segunda Guerra Mundial, que é bom que se frise, ainda não esgotou, tá? Porque a literatura sobre a Segunda Guerra Mundial é enorme. E há muitos livros muito bons sobre ela, tá? Alguns até esgotados. Então nós estamos aí recebendo primeiras pessoas. Queremos fazer uma live no dia de hoje bastante interativa e bastante informal, tá certo? A gente vai conversar e muda inclusive o nosso roteiro se assim for conveniente para vocês, ok? Estamos vendo aí acho que é o Vitor da Cobra Fumou. Seja bem-vindo, Vitor. Davis, a Mônica Dourado Furtado. Valeu, Davis. O Dom Diniz Pereira. A Henri entrou, olha aí. Seja bem-vinda, Henri. Nossa ciclista preferida. Aliás, amanhã, viu, não perca não, viu, Henri? O nosso herói da Segunda Guerra Mundial amanhã é um ciclista, ok? Valeu, Vitor. Bem, pessoal, vamos conversando aqui, esquentando os tambores, né? Porque a gente quer que todo mundo, ninguém perca nada. Todo mundo entre e não precise voltar nada para poder a gente dar continuidade à live. A Lia, minha prima, entrou direto de Salvador. Valeu, Lia. Davis, valeu, Davis. Vou mandar a brasa. Henri. A Zuleika Pedrosa, direta de Petrolina. Que bom, terra boa. Valeu, Zuleika. Boa tarde. Tá, vamos entrando aí, vamos nos acomodando nos seus sofares. Não tem nem plural mais para isso, mas vamos dizer que seja assim. Ok, vamos lá. Como vocês recordam, a gente dividiu a nossa literatura sobre a Segunda Guerra Mundial em 12 categorias. As categorias, é claro, são só uma forma de estabelecer uma visão sistemática na nossa compreensão, tá certo? Uma forma de dividir por natureza daquele livro. A Adriana PLC entrou, a Gorete Gugel também. Olha aí, precisamos fazer uma live contando os possíveis motivos do lema de brasileiros ser a cobra vai fumar. Pode ser, Vitor. Vamos conversar sobre isso? Você pode ser o palestrante, você pode ser o condutor, ok? Bom, as 12 categorias, pessoal, de literatura são as que eu vou dizer agora, tá? Tá todo mundo por aí já? O Nildo, marido da Zuleika, direto de Petrolina também. Vamos mesmo, Vitor. Tá? Depois a gente combina. A primeira categoria, aqueles livros feitos por autores nazistas. Aí entram os livros do Spee, tá? Entra o livro do Skorzeny, que o David está lendo. Capitão Skorzeny, mítico, né? Na Segunda Guerra Mundial. O Zé Henrique, que é o Williams, né? Eu acho que entrou. A segunda categoria são as biografias. E aí a gente vai nessa categoria, está do piloto Hans Bauer, do Hitler, da Traid Jung, que foi a secretária dele, tá? E o outro, deixa eu ver aqui onde é que está. Depois eu peraí. E um livro, eu fui o guarda-costa de Hitler, o Rosmich, né? Então é assim, a gente divide. Jacinta, seja bem-vinda. Nandina Alves, seja bem-vinda, Nandina. Bem, então primeiro autores nazistas, depois biografias, depois o Brasil na Segunda Guerra Mundial, e eu preciso confessar que ainda preciso enriquecer mais essa parte do Brasil, tá? Nós temos aí o Baroni, que o Baroni é aquele baterista da banda Paralamas,
e ele é filho de ex-combatente, já foi várias vezes à Itália, fez uns 2 livros sobre o assunto, mas a gente precisa melhorar mais, incrementar mais, tá? Shirley, seja bem-vinda. O Henrique, o William está sem som. E aí, pessoal, vocês estão com som aí? Estão ouvindo direito? O Cícero Gelson, Santos Gelson entrou, seja bem-vindo, Cícero. Fala aí se você... Ah, Shirley está dizendo que o som está ok. Talvez seja, Williams, alguma tecla aí que você deixou de apertar, provavelmente, viu? Com som, o Dom Diniz também. Bem, Brasil na segunda GM, então, há, por exemplo, há outro livro chamado Senta Pua, que eu não estou lembrado do autor agora, mas de forma que a literatura precisa crescer mais nessa área do Brasil. Ok. Os depoimentos, tá? Depoimentos de pessoas da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois os descendentes nazistas, esse peso enorme, e aqui nós mostramos, ó, 2 livros que falam sobre isso, né? Os Filhos de Nazistas e Tu Carregas o Meu Nome. Possivelmente nós teremos uma live na sexta-feira sobre esse tema, pessoal, ok? Sobre esse tema aqui. A Ana, minha irmã, entrou por aí. Valeu, Ana. Então, heróis da Segunda Guerra Mundial. Nessa categoria entram autores como o embaixador Luiz Martins, Souza Dantas, que salvou vários judeus, tá? Senta Pua, o Vitório está dizendo, Senta Pua é do Raul Moreira Lima, ótimo, ótimo. Então, heróis da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Refúgio Secreto, o Diário de Anne Frank e assim por diante, tem vários. Histórias da guerra, são as histórias contadas pelo Evans, por exemplo, pelo Joaquim Fest na pessoa, se bem que o Joaquim Fest é mais falando sobre Hitler e está em outra categoria. Mas histórias de uma forma geral, Evans, aqui ele, deixa eu pegar aqui. Bom, depois eu digo aí para vocês. Bom, tem livros sobre o Hitler, e aqui estão 2 livros sobre o Hitler se batendo de frente em termos de qualidade um com o outro. Este aqui, que é do Ian Cashel, um historiador inglês, tá? E o livro do Joaquim Fest, Hitler, uma encadernação belíssima, pessoal. Olha aqui, um box muito legal, ó. Ok? Um esclarecimento com relação o Marcelo entrou aí também. Um esclarecimento. Depois daquela nossa live de sexta-feira, o Arthur acho que não está por aí ainda, o Arthur Keshner, lá do Rio Grande do Sul, mandou uma observação de que o Joaquim Fest era historiador e não jornalista. Na verdade, eu fui fundamentar isso. O Joaquim Fest ele fez um curso de História da Arte, mas de origem ele era de fato jornalista. Quando ele escreveu os livros do Hitler e outros que ele já também escreveu, ele escreveu como jornalista, tá? Embora ele possa ter um curso complementar de História. Mas isso é uma coisa que é mais do Ian Cashel, que é um historiador de fato. Oi, Mary, seja bem-vinda. Marcelo, valeu. Outros livros sobre o Holocausto. Você tem o Lawrence Hess, você tem um livro do Primo Levi, são uns 4 ou 5 livros sobre Primo Levi que eu recomendo a você, mas num passo mais na frente. Se você, por exemplo, é um principiante no assunto, está começando agora, tá? Você deve começar pelos livros mais básicos que a gente vai já dizer, tá ok? A Celi entrou aí também. Seja bem-vinda, Celi. Oi, Mary. Escrevendo sobre os judeus, tem também o Primo Levi, escreve sobre ele. A própria Hannah Arendt escreve também sobre os judeus. No pós-guerra, você vai ter livros que escrevem sobre 45, o que foi que aconteceu, tá? A Alemanha
pós-45, Alemanha Ano Zero, outros livros que a gente vai relacionar para vocês. Não se preocupem em copiar, que eu vou mandar para vocês esses livros, ok? Uma relação. Vamos ver. Boa tarde, Celi. E, por fim, a 12ª categoria, que é um livro que... são livros que se prestam a fazer uma análise das ciências sociais sobre a vida do Hitler, sabe? Tá? E aqui você vai encontrar, por exemplo, A Mente de Adolf Hitler, que ele pode estar numa categoria do Hitler, mas pode estar aqui também, porque é a abordagem psicológica do Hitler, tá? Esse livro é de um psicólogo que na época depois que o Hitler assumiu o poder, ele foi chamado para traçar um perfil psicológico do Hitler. E ele escreveu esse livro, Walter Langer. É um livro espetacular, tá? Para os psicólogos é uma mão cheia, tá? Aliás, um prato cheio, né? Como se diz. Esse livro aqui é um sociólogo alemão chamado Norbert Elias, e ele fala sobre... Ele procura descrever os alemães, tanto historicamente como socialmente, culturalmente, para estabelecer um vínculo entre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como era o povo alemão e como era o Hitler. Olá, Walter Júnior, que é meu irmão. Valeu, Júnior. Sim, que capa. De fato, Ana Maria, é uma senhora capa, né? Muito bonita. O Bracarense de Almeida entrou aí. Eu não sei quem é, mas seja bem-vindo. E por fim, esse Demanda da Raça, é uma abordagem antropológica, portanto cultural, a cultura dos alemães, né? Falando sobre esse comportamento que é típico dos alemães, prussiano, militar, tá? Perfeccionista. Isso tudo faz parte desse perfil alemão, né? Pois bem, pessoal, e a gente queria conversar, como dissemos para vocês, de uma forma bastante informal e bastante participativa, tá certo? Quero dar oportunidades para vocês, não ficar falando sozinho aqui, tá? Eu disse para vocês que se a gente quiser ter uma visão simples, tá? De algum tema, a gente deve ir, uma abordagem, um recurso pedagógico, uma abordagem pedagógica, eu faço isso. A gente começa por essa abordagem, digamos, mais panorâmica, tá? De forma depois a descer para o que é particular. Eu costumo muito fazer isso, porque eu não tenho meu tipo de inteligência, a inteligência espacial, que eu preciso ter o todo na vista, ter o todo na mente para poder compreender as particularidades. Nem todo mundo é assim. Tem gente que é das ciências exatas e tem uma visão mais analítica, mais local, tá certo? Mas explicando o particular para ir depois para o geral. São duas abordagens. E eu disse para vocês que se vocês quiserem ter uma visão da Segunda Guerra Mundial, num livro menor, num livro que abra a mente de vocês e os impulsione a ir para outras literaturas mais profundas, tá? Vocês poderiam começar por esse livro, A Compacta História da Segunda Guerra. E esse livro tem uma garantia que é um bom autor, que é o Evans, tá? E o Gibbons, ele inclusive ilustrado com fotos, etc., com datas destacadas, com mapas, etc. É uma forma de você se familiarizar com o tema sem ainda partir para alguns temas mais complexos, tá? Então eu recomendo esse livro. Bem, aí quando você estiver assim mais ou menos dominando até cronologicamente, é uma outra característica minha, depende de você, eu fiz assim, eu sou muito, minha mente é muito linear, tá? Isso tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, tá? Por exemplo, num filme que vai e volta, por exemplo, aquele da borboleta, o Enigma da Borboleta, não me lembro muito bem, né? Que é um livro que vai e volta, eu me enrolo um pouquinho, tá? Porque a minha mente é mais linear, eu compreendo os fatos cronologicamente. Por isso é importante você ler da forma que você achar melhor.
se você quer logo descer, aliás, subir os degraus da complexidade e ir para os livros mais complexos, você pode fazer isso. Mas o que acontece é que às vezes você tem que voltar para compreender, digamos assim, os alicerces, as coisas mais básicas, né? O Efeito Borboleta, a Leta está me lembrando, Gorete Gugel. Efeito Borboleta é um livro, é um filme que vai e volta, né? Vai para cá, volta para cá, e as conexões são muito, a gente tem que perceber muito bem, estar muito atento, né? E às vezes eu me perco, né? Ah, o Gui Holanda entrou. O Gui Holanda, não sei se é o mesmo Carlos, Andantes na Holanda, é isso? Seja bem-vindo, de qualquer forma. Tem muitos livros sobre a SS e ocultismo, sim, tem sim. Inclusive, algumas pessoas tentam até descaracterizar o ocultismo na vida do Hitler, na vida dos nazistas, mas não há como, tá? No começo da vida deles, no começo da história nazista, os nazistas eram intrinsecamente ligados ao ocultismo e essa religião, digamos, religião pagã, que eles pretendiam tornar o nazismo, tá certo? Então, é também uma perspectiva boa para se entrar. Eu, particularmente, gosto muito de investigar nessa área, tá ok? Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês alguns trechinhos pequenos, tá? Por exemplo, esse livro, Ian Cashel, é um livro sobre Hitler, tá? É aqui, ó, o tijolo. É um livro muito agradável de ler e que, assim, a gente não cansa. Para mim, é a melhor visão sobre a pessoa do Hitler, tá? Embora esse livro do Joachim Fest também seja ótimo. Os dois livros sobre o Hitler, do Joachim Fest, são muito bons, tá? Olha aqui, o David está dizendo, nazismo e ocultismo. Opa! Shirley está dizendo, nazismo e ocultismo. Aí o David disse, seria uma boa live sobre isso. Vamos combinar, ok? Então, esse livro do Joachim Fest também é muito bom. É uma abordagem, você percebe, assim, nas sutilezas, você percebe uma diferença de escrita, tá? Enquanto o Cashel é mais historiador, mais atrás dos fatos, muito apegado, e por isso, geralmente, ele nunca dá uma escorregadinha para as suposições e especulações. Aqui, no Joachim Fest, você nota uma abordagem mais jornalística, mais dinâmica, mais, assim, tendo a liberdade de fazer algumas suposições, tá certo? Cada um tem sua particularidade, cada um tem seu valor, tá bom? Eu queria ler para vocês um trecho aqui do Cashel. Engraçado, muito engraçado, porque eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha uma pergunta que eu já falei nas nossas palestras, eu e a Leta. Assim, qual foi o livro que deu origem ao filme A Queda? As Últimas Horas de Hitler, do Joachim Fest, ok? Deu origem ao filme A Queda. Vou aproveitar que a Mônica perguntou isso. O Joachim Fest, ele assessorou o Spee quando o Spee escreveu Por Dentro do Reich. Ele foi o assessor jornalístico de escrita, tá? Então, por isso, algumas pessoas acabam afirmando que, do ponto de vista histórico, o Ian Cashel é mais fiel e mais rigoroso, tá? Da ciência histórica, tá? Mas o Joachim Fest tem seu valor, pessoal. Ele é um grande escritor, tá? O Ian Cashel, eu ia dizer para vocês que eu tinha uma pergunta, quando eu me interessei pelo nazismo, pela Segunda Guerra Mundial, eu tinha uma pergunta que eu já falei na palestra, falei no nosso livro, eu cito porque era uma coisa que me intrigava, né? Na minha imaturidade juvenil, né? Eu me perguntava assim, eu não compreendia alguns fatos, ainda não tinha me aprofundado em alguns fatos, e eu perguntava assim, como é que uma nação que produziu um Bach, Johann Bach, Sebastian Bach, um Beethoven, um Thomas Mann, um Einstein,
um Mendelssohn, uma Hannah Arendt, tá? E por aí vai. Vários outros, o próprio Heidegger, mesmo Heidegger tendo sido depois se filiado ao nazismo, né? Mas homens que pensavam, eram homens sábios, produtos de uma sociedade altamente burocratizada no sentido de organizada, não no sentido de atrasada. Uma sociedade burocratizada no sentido de organizada e sábia, né? De muitas ciências aflorando no seu território. Como é que um país desse, sofisticado desse jeito, conseguiu produzir um Hitler? Conseguiu enaltecer e torná-lo um líder dessa nação. E depois eu fui descobrir, pessoal, que tanto o Norbert Elias, tá, que escreveu esse livro, os alemães, quanto o próprio Keschel, nesse livro Hitler, eles respondem, fazem essa mesma pergunta, tá? E eu nem tinha lido, eu era jovem ainda, nem tinha lido, mas eu encontrei a resposta, né? Olha como é que o Keschel coloca. Como o Hitler foi possível? Como o Hitler foi possível? O Eric Medrado, nosso Eric entrou aí. Seja bem-vindo. A Neuma também. Seja bem-vindo, Neuma. O Leonardo Rebelato entrou aí. Valeu, Leonardo. Sejam bem-vindos. Como o Hitler foi possível? Como pôde um desajustado tão bizarro chegar a tomar o poder na Alemanha, um país moderno, complexo, economicamente desenvolvido e culturalmente avançado? A segunda questão era como o Hitler pode depois exercer o poder. Ele tinha certamente grande habilidade demagógica e, combinado a isso, sabia explorar implacavelmente a fraqueza dos seus oponentes. Mas era um autodidata, sem sofisticação, que carecia de qualquer experiência de governo. A partir de 1933, ele teve de lidar não somente com nazistas grosseiros, mas com a máquina de governo e círculos acostumados a mandar. Como conseguiu, então, dominar tão rapidamente as elites políticas estabelecidas, levar a Alemanha a uma aposta de alto risco catastrófico pelo domínio da Europa, que tinha em seu âmago um terrível programa de genocídio sem precedentes na história, bloquear todas as possibilidades de um fim negociado para o conflito e, por fim, se matar somente quando o arqui-inimigo estava à sua porta e o país em total ruína física e moral. Rômulo Felipe, opa, meu parceiro escritor, valeu. Bem, vocês perceberam? A pergunta que o Keschel faz é de uma extrema perplexidade, assim como o Norbert Elias, assim como o Keschel, e assim como eu, na minha inocência de juventude, embora eu nunca tivesse lido, não sou tão sábio quanto os dois, né? Mas eu queria responder intimamente aquela pergunta, mas isso não aconteceu na Alemanha? Não pode. Se acontecesse na Tanzânia, tá? Se acontecesse no Marrocos, se acontecesse em Belarus, eu até entenderia, tá? Eleazar é, para mim, o maior especialista brasileiro em Segunda Guerra. Ô, rapaz, puxa vida. Tomara que isso cole, viu? Isso grude em mim. Obrigado. Bem, aí, mas ele diz o seguinte, ó, ele responde, o Norbert Elias já responde também. O Keschel diz assim, olha bem, prestem bastante atenção. Mas o impacto desastroso de Hitler não pode ser explicado somente pela personalidade. Embora eu, particularmente, ache que se não houvesse um Hitler, não teria havido a Segunda Guerra. É uma coisa que as pessoas podem achar polêmica, mas é o que eu acho, tá? Olha bem, antes de 1918, não havia sinais do seu magnetismo pessoal extraordinário. Era considerado um esquisitão, às vezes uma figura digna de leve desprezo ou troça, mas jamais alguém que pudesse vir a ser um líder nacional. Acrescente e, no fim, quase sem limites,
bem como de ódio intenso dos seus inimigos políticos, né? Assim, bem como do ódio intenso dos seus inimigos políticos. Isso sugere que a resposta ao enigma de seu impacto deve ser encontrado menos na sua personalidade do que em novas circunstâncias de uma nova sociedade alemã traumatizada por uma guerra perdida, levantes revolucionários, instabilidade política, miséria econômica e crise cultural. Em qualquer outro momento, Hitler continuaria certamente a não ser ninguém. Mas naquelas circunstâncias peculiares, surgiu uma relação simbiótica de natureza dinâmica e, em última instância, destrutiva entre o indivíduo com a missão de apagar o sentimento de humilhação nacional de 1918 e uma sociedade cada vez mais disposta a ver a liderança dele como vital para a salvação futura, para resgatá-la das dificuldades nas quais, aos olhos de milhões de alemães, a derrota, a democracia e a depressão a haviam jogado. Então percebam que o Keschel diz assim, peraí, ok, Hitler, na minha percepção, eu discordo um pouquinho do Keschel, não sei nem como fazer isso, porque um historiador inglês famosíssimo, reconhecido, de muitos méritos, mas eu tenho um pouquinho de discordância. Eu acho que Hitler, se não houvesse Hitler, a Segunda Guerra Mundial não aconteceria. Talvez tivesse acontecido mais tarde. Eu abro essa exceção. Mas ele não, acho que não aconteceria. Bem, aí ele diz, olha, é a personalidade do Hitler, mas em grande parte é o contexto cultural alemão que favorece. E de fato nisso eu concordo. Hitler explora essa deficiência alemã, essa tristeza, essa amargura, esse pessimismo, essa vontade de vingança da guerra de 1918, tá? Então Hitler explora muito bem, tá? Então, junto essas duas coisas, aí eu concordo, que essas duas coisas produziram a Segunda Guerra Mundial, tá certo? O Marcelo está dizendo, eu acredito que aconteceria de qualquer forma a Segunda Guerra. Ok, temos apenas pequenas diferenças de quando, uma questão de fração de tempo, quando aconteceria naquele momento ou mais tarde, com a Alemanha tentando sair da crise. Alguém já disse, se a Alemanha tivesse saído da crise e os países aliados tivessem ajudado, não teria havido guerra. Mas talvez tivesse permanecido um sentimento de vingança da Primeira Guerra latente e isso poderia explodir no futuro. Pode ser. Tá? A Mônica está dizendo, o Hitler nunca enganou, ele falava claramente no extermínio dos judeus no livro dele. Exatamente, é verdade. O David está dizendo, os nazistas souberam usar a situação econômica bem. Ganharam muitos adeptos porque melhoraram a situação econômica com o rearmamento. De fato. Quando Hitler entrou no poder em 33, de 33 a 39, ainda havia crise alemã, mas ela já estava muito superada. A Alemanha já tinha se rearmado, a Alemanha já estava recuperada, em grande parte, e foi isso que fez com que os alemães acreditassem no Hitler. Vamos lá. Então, pessoal, aquela pergunta que o Keschel responde aqui, ele diz, como é que pode um bizarro, uma pessoa desprezível como Hitler, conseguiu convencer e dissuadir uma sociedade tão sofisticada como a alemã? Aí ele disse, como é que pode, nesses termos, como é que pode acontecer isso? E aí, a sociedade alemã, como é que pode conviver o espírito nazista de Hitler, da força da violência, né, com uma sociedade que desenvolvia muitas artes, né? Eu me lembro uma vez, o saudoso, não tão saudoso para muita gente, para mim não, Fernando Henrique Cardoso, né, disse o seguinte, não se pode filosofar se não for em alemão, porque os maiores filósofos do século XIX, 18 e 19, Nietzsche, por exemplo, eram alemães, tá? Então, ele disse, como é isso? Aí o Norberto Elias responde que processos civilizadores
e descivilizadores podem ocorrer simultaneamente em determinadas sociedades, e não apenas nas mesmas ou em diferentes sociedades em diversos pontos do tempo. A gente pode pensar assim, a Alemanha desceu na época da... Aliás, cresceu no século XIX, se tornou uma das maiores nações do mundo, chamada a Grécia da humanidade, a Grécia do Ocidente. Tá? Então, ela subiu, mas depois desceu. Subiu, desceu, subiu, desceu. Não. Ocorrem processos civilizadores e descivilizadores numa sociedade ao longo da sua história. Eu acredito que isso aconteceu com o Brasil, né? Nos últimos, digamos, 50 anos. Há processos civilizadores e descivilizadores. E aqui eu não quero fazer nenhuma especulação política, não vamos por esse caminho, que senão a gente não termina aqui. Tá bom? Bem, e Goethe, o Nildo está lembrando Goethe, Schiller, os outros intelectuais alemães, né? E o Marcelo diz, tudo foi um contexto. Pode ser. O Vitor diz, existem muitas vertentes, muitos historiadores consideram o início da Segunda Guerra com a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que começou em 1937. Exatamente, Vitor. Com a invasão da Manchúria em 1937, a guerra entre japoneses e chineses. E muita gente diz mesmo, começou em 1937. O Vitor diz, portanto, acredito que aconteceria ou pela Alemanha, como é a história, ou pelos avanços japoneses. Pode ser. E quando os Estados Unidos decretaram o embargo japonês, os japoneses poderiam atacar de qualquer forma, sem a Alemanha ou com a Alemanha, poderiam atacar os americanos mesmo, como aconteceu em Pearl Harbor. Tá? Bem, aí o Norberto Elias, olha bem pessoal, prestem bastante atenção, vamos focar aqui nisso. Então ele diz, qualquer país pode ser vítima de um percalço histórico. Qualquer país pode ser vítima de suas próprias limitações culturais, civilizatórias. Qualquer país pode, de fato, naufragar nas suas próprias incongruências, nas suas próprias contradições. E foi o que aconteceu com a Alemanha. Então, essa é uma abordagem das ciências sociais, né? Assim como tem o livro que fala da psicologia do Ritter, essa abordagem sociológica, antropológica, são muito interessantes para compreender o papel do Ritter na Alemanha. Bem, aí nós voltamos um pouquinho, eu quero destacar aqui um livro que eu esqueci de destacar, e o Davis me puxou a orelha e disse, Eleazar, você tem que citar esse livro. E foi esse, ó, A Vida Secreta dos Nazistas. O autor é um historiador inglês, Paul Rolland, e ele fala o seguinte, ele escreve sobre as particularidades pessoais de alguns nazistas, Hitler e companhia, tá? Muito interessante, porque ele fala das idiosincrasias, né, que a gente pode dizer, características pessoais, e ele fala de algumas coisas que foram recentes, descobertas recentes. E por isso o Davis diz aí, ó, esse aí é show demais, é mesmo, Davis. Tem muita coisa nova, coisa que não havia ainda sido escrita. E ele faz com a pretensão de ser um livro mais simples, de ser compreendido. E, portanto, não cansa, ele não cansa de jeito nenhum. Eu devorei esse livro em 3 dias, 2, 3 dias. Muito bom, tá? E eu quero voltar aqui para esse livro, Mein Kampf, tá? E eu disse para vocês que era possível, aliás, possível não, é necessário a gente ler esse livro como consulta mesmo, sabe? Assim como você pega um dicionário e coloca na sua estante, e de vez em quando você puxa para ver o significado de uma palavra, tá? O sinônimo de uma palavra, você deve fazer isso com esse livro Mein Kampf, tá? Ele não é um livro descritivo, ele não é um livro... é um livro de premissas do Hitler, né? Muita gente diz, coloca num nível assim do tipo o samba do crioulo doido, mas não é bem assim. De fato, Hitler diz algumas incongruências muito sérias, né? Algumas inexatidões históricas que ele precisaria corrigir, né? Ele faz algumas considerações, digamos,
que vem da sua própria, a sua própria característica, o seu próprio, como é que chama? O cerne cheio de contradições, de sofrimento, de amarguras, de vinganças, de radicalismos. Então você deve puxa esse livro da estante e lê um pedaço de vez em quando. Lê e vai sublinhando, vai comparando com outras literaturas. Ana Paula Oliveira entrou aí, ó. Seja bem-vinda, Ana Paula. Olha bem, nesse livro, e a Mônica tem razão, acho que foi a Mônica, não sei se foi a Mônica ou a Shirley que citaram, uma das duas que citou, que esse livro ele já falava sobre os judeus. Né? Agora vejam bem, ele falava sobre os judeus, mas os judeus não eram ainda inimigos figadais. Não eram inimigos sem os quais a Alemanha já previa, digamos assim, que a Alemanha devia prever a sua extinção, ao seu extermínio. Não. Ele escreveu esse livro em 1924, 25, tá? E não fez outra edição, não fez outra atualização. Então, ele, na verdade, ele só a partir de quando ele entrou no poder e ele começou a desenhar os seus planos para domínio da Alemanha, é que ele passou a ver os judeus como inimigos e como vítimas de extermínio. Tá? Ele só aqui criticava, e não colocava como uma categoria a ser eliminada. Ainda não. Portanto, aqui vocês não vão ouvir falar de câmaras de gás em Mein Kampf. Vocês não vão... Foi a Mônica, né, que citou, exatamente. Citou que ele falava... Sim, o Judeu Internacional. A Mônica está citando um livro, o Judeu Internacional, que era de Henry Ford. Eu tenho aqui comigo. Está aqui ele. Desculpem. O Judeu Internacional é uma raridade. A gente só encontra em sebo, está completamente esgotado. E pasmem, né? Esse livro é de Henry Ford, que é o dono da Ford Automóveis. E ele era simpatizante do nazismo. E não sei se vocês sabem, todo aniversário do Hitler, no dia 20 de abril, ele mandava um presente em dinheiro para o Partido Nazista na Alemanha. Aliás, dizem alguns historiadores que o Partido Nazista dos Estados Unidos era mais forte que o alemão. Ok? Bem, então, vocês vão ver que Hitler... Olhe, impossível entender a história, escreveu Mein Kampf, sem conhecer o papel nocivo e conspirador do judeu nela, dos tempos antigos à modernidade. Então, aqui ele fala que o judeu era responsável tanto pelo capitalismo explorador como pelo comunismo opressor. Ele era ambos ao mesmo tempo, capitalista e comunista, como outro, expressões de espírito judaico assambarcador. O judeu, além de agiota, banqueiro, comunista e inassimilável, era também no ideário nazista que o Mein Kampf pregava, um ser físico e moralmente sujo, um bacilo, um piolho. Tá? O judeu devia, na visão benigna, ser expulso do solo alemão. E até aí ele pensava assim. Tanto que eles tentaram colocar o judeu para fora do território, até para Madagascar. Foi o que pensaram. Ok? O Romulo. Mestre Elazar é importante consultor do drama que escrevo, Pássaros Negros na Neve, que tem a Segunda Guerra como pano de fundo. E eu me orgulho disso, viu, irmão? Me orgulho disso. Sucesso no seu livro. E eu ajudei realmente, de fato, mas muito pouco, né? O mérito é todo seu. Privados de direitos, o judeu devia, na visão benigna, ser expulso do solo alemão. Numa solução ideal, o judeu deveria ser erradicado da face da terra. Então, aqui em todo o livro, só conhecendo os judeus, agora é a própria voz de Hitler, tá? Porque ali era o cara que comenta o livro. Agora é o próprio Hitler. Só conhecendo os judeus se pode compreender os propósitos íntimos e, por isso, reais da social-democracia, que ele considerava fraca, que ele considerava que não deu certo na Alemanha.
A Mônica está dizendo, a Maria Alice Ribeiro Passo, minha prima, entrou. Seja bem-vinda, Maria Alice. Mônica, foi o Eichmann que deu a ideia de mandar os judeus para Madagascar. Exatamente, exatamente. Só a partir dos 14 anos ou 15 anos é que me deparei frequentemente com a palavra judeu, ligada em parte a conversas sobre política. Sentia uma ligeira repulsa e não podia evitar essa impressão desagradável, que, aliás, sempre se apoderava de mim quando questões religiosas se tratavam na minha presença. À época, não via a questão judaica sob qualquer outro aspecto. Na cidade de Linz, havia poucos judeus. Com o decorrer do século, o impacto do judeu havia se europeizado e ele tornara-se parecido com um ser humano. Eu vou repetir para vocês, tá? Vocês não viram errado, não. Na cidade de Linz havia poucos judeus. Com o decorrer dos séculos, o aspecto do judeu havia se europeizado e ele tornara-se parecido com um ser humano. Entenderam aí? Ou seja, para ele, judeus não eram seres humanos. Julgava os alemães. Não podia compreender o erro desse julgamento, porque o único traço que os distinguia era a prática de uma religião diferente da nossa. Irritava-me que fossem perseguidos devido à sua fé, e não suportava ouvir insultos contra eles. Olha lá, um Hitler sensível aos judeus, olha, quem imagina? Não suspeitava que pudesse existir um antissemitismo sistemático. E aí, vai em diante, ele desenvolve os temas deles, mas depois ele diz, quando ele chegou em Viena, ele ficou odiando praticamente os judeus, mas não pensava em exterminá-los ainda, tá? Bem, pessoal, uma coisa que eu quero destacar para vocês é sobre o Keschel. É que o Keschel começou a escrever, era um historiador, e ele, a Gorete Gugel está dizendo, Hitler era contraditório, permitiu que o médico judeu que cuidava de sua mãe partisse para outro país. E a explicação é muito clara, né? É porque o médico foi extremamente generoso, cuidou da mãe dele até a morte, né? E era judeu. E aí ele teve essa clemência e mandou o médico para outro país. Ok? Para os Estados Unidos, se não me engano. Bem, o Keschel era historiador, pessoal, e ele é historiador, como vocês sabem, né? E ele, então, foi à Bavária, a Baviera, a região sul da Alemanha, onde Hitler se instalou, né? E Mônica diz assim, dizem que ele foi apaixonado por uma judia, amor platônico. Foi o primeiro amor da vida dele, mas há dúvidas sobre se ela era judia ou não. Mesmo assim, ele ainda não estava naquela fase dele que era antissemita, tá certo? Era um adolescente, sonhador. Marcela, até dizem que Hitler tinha sangue judeu. Impossível, improvável. Bom, então deixa eu recomeçar. Ian Keschel foi à Baviera fazer uma pesquisa sobre a Alemanha, porque ele ia falar sobre a era medieval, chegou lá na Baviera, ele foi tomar café com o dono do café. O próprio dono do café estava tomando café com ele, né? Isso na década de 60. E aí o alemão disse para ele, vocês ingleses são tão tolos, Aí ele levou na brincadeira e disse, mas por quê? Ele disse, olha, vocês deveriam ter se juntado a nós, expulsado os judeus e derrotado os russos, e nós teríamos a melhor das vidas. Nós teríamos dominado o mundo. Né? Então, aquilo impressionou muito, porque o cara reforçou ainda mais, depois conversando, reforçou ainda mais o espírito antissemita. E ele ficou se perguntando, mas como é que um povo desse, com extrema sofisticação, pode odiar de tal forma os judeus, pode pensar dessa forma? E foi aí que ele começou a escreveu o primeiro livro dele, Hitler, em 73, com várias edições até hoje, tá certo? Então, foi a partir daí, ele disse que aquele homem dono do café, conversando sobre episódios da guerra, né?
tinha dito para ele então: vocês são muito tolos, deviam ter nos ajudado, deveríamos ter sido aliados, né? E assim nós teríamos dominado o mundo. E ele ficou muito curioso e foi começar a estudar aí, então, a Segunda Guerra Mundial. Bem, pessoal, vamos ver aqui o que é que nós temos mais. E nós apresentamos esses dois, né? Nós vamos pensar em fazer uma live sobre isso. Os filhos de Hitler, uma herança pesadíssima, tá? Há pessoas que... Alguém perguntou, os outros aderiram ao nazismo, os outros cultivaram a memória dos pais. Provavelmente só a Gudrun Himmler, né, que era filha do Himmler, tá? Que tinha Pup, o apelido dela era Pup. E finalmente este livro aqui, que eu recomendo a vocês lerem também, porque é um livro que descarta de vez a fuga de Hitler para a Patagônia, tá? Foi achado uma arcada dentária, foi feito exame, e só o exame da arcada dentária sem DNA já propiciou a descoberta. Era tão claro, tão evidente, que já propiciou a descoberta, tá? Então, é isso aí, pessoal. Nós tá faltando 15 minutos e eu quero agora que vocês participem. O David está dizendo: eu acho que ele odiava mesmo os judeus e aproveitou-os como bode expiatório, além de serem ricos, tomarem tudo dele. Foi um fator, mas o ódio existia. Sem dúvida. Ele tinha ódio, mas ele viu uma grande conveniência. Era conveniente para o governo alemão se apropriar da riqueza dos judeus, né? E ele fez isso a partir de 1938, com a guerra, com a Noite dos Cristais, né? E ele enriqueceu, a Alemanha enriqueceu, né, à custa de furtos das outras nações e furtos dos judeus, né, de apropriação dos bens tanto dos países aliados como dos judeus. Ok? Tem razão deles. Bem, vamos lembrando aí, quero lembrar para vocês, o ódio aos judeus estava disseminado na Europa e nos Estados Unidos, diz a letra Gorethe Gugel, tá? De fato, ontem eu estava lendo, pessoal, o depoimento de uma heroína francesa, que trabalhou na resistência francesa, tá? Nós vamos conversar sobre ela aí nas lives da Taché Delec. Pois bem, só responder aqui, essa é a resposta direta. O David diz: é verdade que o Hitler ficou rico com direitos autorais de minha luta? É verdade, é verdade. Porque todo mundo tinha que ter um, todo mundo era obrigado a ter um, nos colégios, nas escolas, nas universidades, e ele enriqueceu, ok? Até o último momento de vida, o Hitler ainda mandava matar os próprios nazistas, como o cunhado de Eva Braun, exatamente. O Fegalen, exatamente. Bem, então, respondendo à pergunta da Gorethe Gugel, que diz que os judeus, não pergunta, afirmativa, que os judeus eram odiados na Europa. Sim, eu estava dizendo que eu vi a história dessa resistente, e ela só trabalhou na resistência francesa porque conseguiram convencer algumas lideranças da resistência francesa, porque ela era judia, e eles próprios, a resistência francesa, não queria receber judeus para lutar nas suas fileiras. Pra vocês terem ideia de como os judeus eram, de fato, desprezados. É aquela história, não se sabe dizer, porque vem desde a Inquisição, vem desde os fenômenos as diásporas, desculpem, faltou a palavra. Desde as diásporas, foram duas na história judaica, desde as diásporas e desde também a morte de Cristo, que o judeu ficou, digamos assim, com a pecha, com aquele estereótipo de assassino de Cristo, tá? E por isso as pessoas os odiavam. O ódio aos judeus é mais antigo que nem sei o que, a Mônica. É verdade, é verdade. Júlio Verne era antissemita, a Shirley está dizendo. Bom, eu não sei, posso até pesquisar, mas ela está afirmando. O Marcos Leite, Marcos, seja bem-vindo. Como te falei ontem, assisti o documentário sobre o testamento de Hitler, muito bom no canal Smithsonian. Eu vou procurar, viu, Marcos? É o testamento de Hitler, se não me engano, né? Eu vou procurar. O Mercador de Veneza, de Shakespeare.
O que é que tem esse livro, ô, Mônica? Fala alguma coisa pra gente. Kátia Montesi, seja bem-vinda. Sim, a Sheila está dizendo, li um livro sobre isso, verdade. Sobre o testamento, não é isso? Ah, parabéns pelo destaque da imprensa local. Saiu no Jornal O Povo com a gente, comigo e a Leta. Muito bem. Legal, obrigado, Kátia. Isso, o Marcos está dizendo, é o testamento de Hitler. Bem, pessoal, vão aí, vão pensando, vão participando, e eu não quero deixar de fazer propaganda do nosso livro, viu, pessoal? Pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial, o relato de 14 anos de viagem pela Europa, tá? O volume 2 vai sair no próximo ano, quem sabe. E aqui tem fotos, tem relatos, tem o prato típico da região, tem o cinema que fala nesse caso, nesse episódio histórico. Todos os lugares com descrição, onde está, como se chegar, tá? Enfim, não deixem de comprar esse livro, que é fantástico. Não poderia dizer de outra coisa, né? A Mônica fala, o Mercador de Veneza fala sobre os judeus no gueto de Veneza e o ódio contra eles. Ótimo, Mônica. Ótimo. Eu confesso que eu não tinha lido. Li uma biografia do Verne que fala isso. A Shirley está dizendo sobre o antissemitismo dele, né? O David diz, o livro do Eleazar é ótimo e viajar melhor ainda. Eles viajaram no ano passado. Aliás, pessoal, nós estamos completando 1 ano hoje da nossa viagem. Hoje não, nesses dias da nossa viagem para a Europa. A primeira viagem para ver os lugares da Segunda Guerra Mundial. E como foi legal, né, Davis? A gente ir para uma cidade com um olho na história é outra coisa. A viagem ganha outro significado. Ok? Vamos lá, o que mais? Nós estamos chegando, marchando para o fim. Temos agora 8 minutos, 7, 8 minutos. Eu quero dizer para vocês os primeiros 2 votos que aparecerem eu vou colocar. Eu vou achar que são relevantes. A gente faz a live sobre os filhos de nazistas, uma visão das ciências sociais sobre Hitler, ou o outro que vocês indicaram. Como é? O outro que eu estou esquecido agora. O outro que vocês deram sugestões. Lembra aí, eu acho que foi ou a Mônica ou a Shirley que sugeriu uma live sobre um tema que a gente conversou agora. Esqueci. Qual das 3? Os filhos, a visão das ciências sociais sobre Hitler, e o terceiro que a gente falou aqui. Shirley Nogueira está dizendo, sobre o ocultismo. Então, qual desses 3? 1, os filhos de nazistas. 2, só para abreviar, você escrever abreviado. Filhos de nazistas, ciências sociais sobre Hitler e ocultismo. 1, 2 ou 3, basta botar o número, que aí resume. 1, 2 ou 3. Vamos lá. Ocultismo, filho de nazista, ocultismo, filhos, ocultismo. Eita, rapaz, tá dividido. Filho de nazista, tá dividíssimo. Voto com a relatora Gorete, o David disse. Filho de nazistas. Ocultismo, o 1, que é os filhos de nazistas, a Lia, filha de nazistas. Parece que filho de nazistas ganhou. Ok? 1. Então vamos falar sobre filhos de nazistas baseados nesses 2 livros. Muito bons, tá? Esse aqui, da Tânia Krasnianski, tá? Que é uma polonesa. E esse aqui, Tu Carregas Meu Nome. Então vamos falar sobre os filhos nazistas, sobre cada um deles, o que enfrentou, etc. Ok? Fica combinado? Então já estamos marchando para o nosso final. Últimas considerações, quem quiser fazer aí pode. Fica livre. Vamos lá. Pessoal, e não esqueçam amanhã, hein? Amanhã, a live da Tashi Delek sobre mais um herói da Segunda Guerra Mundial, ok? E, como foi minha mulher que escolheu dessa vez, acho que ela escolheu Gino Bartali, que é um ciclista italiano, ok? Quando será? Sexta-feira, às 16 horas, tá certo? Próxima sexta-feira, às 16 horas. Combinado? Sexta-feira, 16 horas. Os filhos de nazistas.
Ok? Então amanhã, live da Tachida Delec. Sim, depois faz a do ocultismo. A Chile está dizendo sim, faremos com certeza. Quando teremos reuniões ao vivo, que não demore. Vamos esperar um pouquinho, né? Passar essa crise aí de isolamento, viu, Mônica? Mas com certeza nós faremos reuniões ao vivo que são extremamente deliciosas, não é não, Davis? Ok? Então amanhã, live da Tachida Delec às 15 horas. A hora é diferente, hein? Live da Tachida Delec às 15 horas sobre Gino Bartali, um herói da Segunda Guerra Mundial italiano. Ok? No perfil @Tachida Delec Viagens. Olha, Henri. Valeu. Valeu, pessoal. Podem considerar outras considerações, fiquem à vontade para colocar. Lembrando de novo, vou reforçar, não custa nada. Amanhã, 15 horas, live da Tachida Delec Viagens sobre mais um herói da Segunda Guerra Mundial, herói anônimo da Segunda Guerra Mundial, Gino Bartali, o ciclista italiano. E na outra sexta, na próxima, falamos sobre Filhos de Rita, da nossa live às 16 horas. Nossa live do nosso grupo. Valeu, Marcos. Valeu, Henri. Valeu, Shirley. Um abração, Kátia. Ok, pessoal? Então vamos sair para a gente gravar ainda no IGTV e fica disponível lá. Excelente. Obrigado, Zuleika. Valeu. Opa, Zé do Vale. Chegou por aí? Seja bem-vindo. Chile, ótimo. Beleza. Martins Las. Obrigada. De nada. Viagem no Instagram. Tachida Delec Viagem no Instagram, viu? Não esqueçam. Amanhã, 15 horas. Valeu. Um abração. Até amanhã.